Quero conversar agora com o Sidney, que mora em uma cidade ali no Distrito Central de Israel, a 20 quilômetros de Tel Aviv. Sidney, por favor, me fale seu sobrenome, é Shapiro? Exatamente. Sidney Shapiro, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo por aqui. Gostaria que você nos contasse primeiro como está a situação aí na tua casa, com a tua família e também na cidade onde você vive. Veja, a situação é uma situação de tensão. Todos nós temos um amigo ou filho de um amigo, alguém está no exército. Já tenho amigos da minha filha que faleceram, infelizmente, nesse ataque inicial. E a gente tem visto Israel numa ação humanitária dentro de Israel e também fora. Vou ser muito franco, apesar da forma com que Israel está reagindo, tem sido muito cirúrgico ainda os ataques. Chegou realmente um momento em que o conflito vai ficar um pouco mais violento, mais exacerbado. Isso traz uma certa preocupação para vocês, estar nesse momento em que ações podem ser tomadas, mas não estão sendo tomadas ainda, os avisos foram dados, há ali um caminho complicado de se lidar, porque muitas pessoas não estão deixando a região norte da faixa de Gaza, mesmo com os comunicados que foram enviados pelas autoridades israelenses. Como é que vocês se sentem no meio disso, hein, Sidney? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a guerra é guerra. Esse é um ponto que não dá para a gente fugir. E veja, aqui em Israel, eu passei para o Vinícius agora uma foto de um pedaço de míssil, alguma coisa assim, que caiu no terraço de uma amiga minha, numa região central aqui de Israel. Ele fez um buraco na varanda dela. Mas não aconteceu nada. Por quê? Porque aqui em Israel existem leis de proteção ao ser humano. Nós vamos para um bunker. Obviamente estamos angustiados, ninguém quer sair matando a torta direito. Agora, o que acontece muitas vezes, a gente ouve o que me choca um pouco no mundo, é essa sensação de proporcionalidade. O escudo humano. Veja, o Hamas usa, sim, essas pessoas como escudo humano, mas são também mártires. Não se esqueça que quem elegeu o Hamas foi os próprios cidadãos de Gaza que, depois do Hamas, num grande golpe, expulsou os seus opositores e se mantém no país desde 2005. Nesse sentido, eu acho que muitos dos que não estão descendo não é porque o Hamas impede, é porque realmente estão preparados para ser escudo humano. Infelizmente, nós temos esse tipo de ação. E Sidney, aí no lugar onde você está, você tem a estrutura necessária para se proteger? Porque algumas pessoas relataram que nas estruturas mais antigas há espaços em comum em que as pessoas caminham para lá. Outras pessoas que moram em áreas mais novas, né, em algumas regiões mais novas aí de Israel, há sim espaços dentro do próprio lar. Como é que é na tua configuração? Na minha casa, dentro do apartamento, inclusive, é o quarto de hóspedes. Sempre que a gente recebe um hóspede, esse quarto está preparado para isso. Obviamente, nesse momento... Ou seja, o hóspede dorme no bunker. Mas é um local bacana, viu? É um quarto normal da casa, no dia a dia. Sim. Agora sim, uma blindada, a porta, quando se fecha, é uma porta blindada, a estrutura toda é de concreto, um concreto forte para que aquela coluna inteira não caia. Mas, em verdade, é um local comum da casa. A gente usa como escritório, usa como tudo. Sim. E a cidade onde você está, como se chama e qual que é o tamanho dessa cidade e a importância dela para essa região aí, em Sidney? Veja, a cidade é a cidade de Ra'anana. A importância dela na região, ela é uma cidade muito jovem, uma cidade das pessoas que vão saindo de Tel Aviv, são jovens que não têm condição de comprar os apartamentos em Tel Aviv, vão comprar aqui em Ra'anana. Mas é uma cidade de mais ou menos uns 50 mil habitantes. Uma cidade não muito grande, mas de qualquer maneira é onde vivem bastante brasileiros. E houve muitos bombardeios aí nessa cidade? Olha, hoje mesmo como é que chama? A sirene tocou tanto comigo no trabalho numa outra cidade, eu sou médico, estava no ambulatório, tive que sair da sala para me resguardar num bunker, junto com o paciente, com os pacientes que estavam lá, mas realmente aqui tocou poucas vezes. Mas
O que é curioso é que todas as vezes que toca, a minha esposa está na rua, ou ela vai estar no supermercado, oh, meu Deus, fazendo alguma coisa e tem que correr para um bunker público. Nossa, puxa vida. E aí esses lugares, eles são de fácil acesso para as pessoas que estão na rua ou que estão fora de casa em algum momento? Então, como você mesmo disse, né, existem vários tipos de bunker. Tem o bunker público, nos kibbutzim existe um bunker normal. Os hospitais aqui, por exemplo, o Hospital Irilov, um hospital que tem toda a estrutura para 3.000 leitos na parte subterrânea, quer dizer, ele é um bunker hospital. Ele não funciona, essas estruturas não funcionam normalmente, mas está preparado para uma situação de perigo maior. E Sidney, há quanto tempo você está aí e qual é a sua profissão? Como é que é a sua rotina de trabalho e também no dia a dia aí em Israel? Então, eu sou médico, sou ortopedista, vim para cá há 7 anos, e a vida aqui em Israel, para quem foi sequestrado num sequestro relâmpago de 18 horas no Brasil, isso aqui é um luxo, é um luxo de alegria. Você sai à rua com o celular na mão, sem medo de ser roubado. Existem furtos, sem dúvida, mas não é a violência que a gente vê aí. E sem contar que eu estou no grupo de risco no Brasil, né? Eu sou ortopedista. Então a gente vê que a situação aí está mais grave, talvez, do que aqui. Por isso viemos para cá. Só para entender, você mencionou que você já foi sequestrado quando estava aqui no Brasil. Sim, 18 horas no Embu e sequestro relâmpago. Puxa. No carro de manhã, em 2000, e sequestraram. E fiquei com os bandidos até as 2, 3 horas da manhã. Puxa vida. E Sidney, como que a sua atuação como médico, você consegue entender o momento em que os hospitais passam agora? Há algum tipo de situação mais complicada ou algum tipo de atendimento que não possa ser oferecido? Como que está essa questão envolvendo a saúde das pessoas aí nessa área onde você atua? Não é só nessa área, vamos dizer, Israel um todo, né? É um SUS grande e que teoricamente funciona com atenção primária, secundária e terciária, como em São Paulo, na cidade de São Paulo. Só que o que acontece é o seguinte: você tem um sistema de referência e contra-referência. Quando, no sábado, que os hospitais do Sul superlotaram, alguns helicópteros trouxeram pacientes com menor risco para hospitais que estavam no norte, a 100 e tantos quilômetros, a 200 quilômetros. É que a gente fala de 600 quilômetros para o Brasil, é muito pouco, para Israel é muito. Ao norte, para que eles fossem atendidos, fossem internados, fizessem o que era para ser feito. Existe aqui em Israel um treinamento, como existe também em São Paulo, para calamidades. E eu acho que, nesse momento, a referência contra referência funciona muito bem. E existem também os médicos, colegas meus no ambulatório, que estão hoje como médicos de campanha. Eles estão dentro da zona de guerra. Você não atua diretamente nos hospitais ou você também trabalha nesses hospitais que estão atendendo pessoas agora? Não, eu não atuo nesses hospitais, porque esses hospitais são hospitais de escola, que já existiam em Israel. Eu vim para cá há 7 anos. As cirurgias que eu faço são em hospitais particulares. Mesmo nessas cirurgias também, elas estão praticamente suspensas, no meu hospital particular, para atender a demanda de emergência. E, Sidney, você disse agora há pouco que você estava com os pacientes, aí vocês tiveram que correr, foram para o bunker. Como é que é? Você mantém um consultório próximo da sua casa ou você continua fazendo esses atendimentos, os pacientes ainda te procuram? Como é que está a sua relação com eles e com o seu trabalho durante esse período, dos últimos 9 dias? Olha, eu vou te contar uma coisa. Claro, diminuiu o número da população. O exército, os reservistas foram chamados, muitas famílias estão em casa com as crianças, dificilmente se vai à rua fazer esporte, mas de maneira geral, os serviços básicos reais estão funcionando, os de alta necessidade, supermercado, farmácia, hospitais, ambulatórios. Eu atendo tanto paciente de emergência quanto paciente eletivo, do dia a dia. E você chegou a atender alguém que ficou ferido por conta dessa situação? Eu vou lhe contar. Eu atendi ontem não. No primeiro dia de guerra, eu atendi um soldado. O soldado tinha um ferimento pequeno, mas a questão psicológica dele, por estar em Be'eri, foi um local também forçado milhões de brincadeiras, a gente fala muito esse superlativo, mas dezenas de corpos, talvez centenas.
Ele estava com o psicológico totalmente abalado, você tive que encaminhá-lo para um hospital de referência psiquiátrica. Existem outros que hoje atendi uma menina que morava em Sderot. Sderot é uma cidade ao lado de Gaza. Ela foi relocada, e isso é uma coisa bastante interessante aqui em Israel, que Sderot é uma cidade que está vazia, né? Foi evacuada. E as pessoas são recebidas nas casas de outros israelenses que moram na região mais central com risco menor, e são recebidas sem conhecimento, sem nada, e estão sendo recebidas nas casas. Essa menina se machucou, conta realmente barbaridades de lá. Aliás, hoje ou ontem ocorreu uma outra coisa interessante lá, porque houve uma comissão de embaixadores de todos os países. Eles foram para Sderot para ver como é que estava a cidade. Está praticamente arrasada. Mas chegaram lá, a sirene tocou, foram todos para o bunker. Quando voltaram, não tinha fogo, tudo que você tem num bombardeio, né? E eles pediram imediatamente, vamos voltar para Tel Aviv, ou para Jerusalém, não sei onde eles estavam, mas são coisas que realmente, quem está nesse dia a dia, fica chocado. Inclusive, eu estava ouvindo vocês falando aí sobre os corpos achados, né, no Kibbutz Asa, no Kibbutz Kfar Aza. Quem deu o furo dessa reportagem na língua inglesa foi a repórter Nicole Sedek. Ela trabalha na I24 e 24 News, e meu filho é produtor, ele acompanhou tudo isso e recebeu imagens chocantes. Apesar da gente estar dizendo a vocês e não mostrando essas imagens, se vocês fugirem da Reuters e saírem da imagem que vocês têm de Gaza 100% do tempo e passarem a procurar no Instagram de Israel e no Ministério das Relações Exteriores de Israel, tem imagens terríveis. Sim. Eu acho que é uma coisa que falta procura, falta realmente interesse. Desculpa a gente falar desse jeito, mano. Não, imagina. Mas a imprensa em geral, ela está recebendo notícias simplesmente de Gaza. E outra coisa, né? Como é que você pode ser proporcional aonde foram estupradas, cortado a cabeça de crianças, proporcionar você entrar em Gaza e cortar a cabeça de crianças, estuprar as mulheres deles? O que é proporcional dentro de uma guerra onde foi a provocação máxima foi essa, de mortes de crianças que está carbonizada, bebês, né, carbonizados, sim, sem cabeça. Sim, nós uma coisa triste, terrível. Eu imagino, é inimaginável para a gente, embora a gente tenha aí vários casos do micro-ondas que acontece no morro, entre outras coisas, mas na proporção, no tamanho e no imediatismo, é uma coisa terrível. Você me perguntou também se eu atendi mais gente. Eu fui atender o Rafael Zimmerman, não sei se vocês já o entrevistaram. Algumas vezes ele já foi entrevistado. Esse garoto estava na festa e para ele estavam caindo bombas, né? Não havia uma ação humana dentro da festa. E ele se escondeu num bunker. Nesse bunker tinham 40, 50 pessoas, das quais sobreviveram simplesmente 7. Todos jovens na festa, jovens curtindo, e foram mortos aleatoriamente. Então, tudo isso deixa... Quando a gente recebe essas informações, essas visões, a gente vê a pessoa ao vivo que passou por isso. Ele me diz que quando começaram a jogar gás lá no bunker, ele se sentiu em Auschwitz. E veja bem, nós temos Israel hoje como um porto seguro de todo judeu. Ele foi criado, foi comprar, vamos dizer, obviamente o sionismo é uma ideologia que é de retorno a Israel, começou em 1800, com compra de terras, com uma localidade que não tinha quase ninguém, pequenas cidadelas, mas quase ninguém, pântanos, onde pessoas trabalharam, suaram muito para conseguir, morreram de malária, entre outras coisas, para conseguir fazer com que houvesse agricultura nesses pântanos. E é muito difícil você falar para essas pessoas, ou para quem chegou agora, não, Israel tem que acabar. Eu não reconheço o Estado de Israel. É um Estado pujante, é um Estado de pouquíssimo, mais de 75 anos, talvez um pouco mais.
e que está uma vida do dia a dia, é uma vida como qualquer uma aí no Brasil. As crianças vão para a escola aprender, não vão aprender a matar, não vão aprender a ter ódio. E a gente vê essa diferença e realmente até emociona, mas é isso que eu posso lhe dizer. A imprensa no Brasil, ela não está recebendo as imagens muitas vezes porque não está buscando. A imagem está no Instagram do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Sim, sim. Nós recebemos imagens de várias agências nessa cobertura e também tivemos acesso às imagens mais violentas, mas são imagens exatamente por conta do teor de violência e muitas vezes também por respeito às famílias que são expostas a isso, que não é possível expô-las, né? Nas redes sociais isso é muito mais difundido e acaba que todo mundo tem acesso a isso, né? São chocantes, são... Vi várias delas, viu, Sidney? Vi várias delas. E é muito complicado você colocar essas imagens e expor dessa forma tamanha violência, e por isso que a gente mantém sempre a abertura aqui aos relatos de pessoas que estiveram diretamente envolvidas ou pessoas como o senhor, por exemplo, que atendeu gente que está passando por esse fronte. É por isso que a gente oferece esse espaço de escuta e de abertura para que vocês possam trazer esses relatos ao vivo, inclusive, né? Sem que a gente edite nada do que vocês estão dizendo. E Sidney, você mencionou um pouco também... Pode falar. Da mesma forma que você recebe meu filho, como trabalha numa rede internacional de notícias aqui em Israel, ele recebe o tempo todo notícias de todos os lados, não para de trabalhar, ele está... Sim, sei como é. Está trabalhando mais do que eu, na verdade, né? Na busca de notícias, nessa coisa, ele está estressadíssimo, ele chega em casa querendo bater em alguém, porque é uma situação de terror que ele vive o dia inteiro, mais do que eu, em verdade. Eu estou fora do fronte. Ele, apesar de estar fora do fronte, ele está recebendo tudo o que acontece nesses locais. E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, só mais essa pergunta, Sidney, como que vocês estão lidando com essa questão psicológica? Porque você disse que isso é o que mais tem impressionado, por exemplo, os soldados com quem você ou lidou, ou conversou, ou chegou a atender. E você, a tua família, as pessoas que estão ao teu redor também, vocês têm feito algo para conseguir manter a mente sã diante da tensão, que mantém o coração acelerado e a cabeça alerta o tempo todo, e principalmente com esse bombardeio de informações, de imagens, de violência que chega para vocês aí no país? Veja, a gente acompanha, vou até citar, tá? Desculpa, é o Zé Maies, do nosso amigo Ricardo Setion, você deve conhecer, o repórter. Ele coloca, ele tem algumas fontes, ele coloca notícias assim, quase que no ato para a gente. Então a gente consegue ver essas notícias filtradas de uma maneira mais reação mais forte, mas ao mesmo tempo nós temos uma boa informação. A gente percebeu também que ficar vendo televisão o tempo todo, os comentários, sabe, sempre tem alguém que você está contra, está a favor, e isso vai chocando um pouco as opiniões. A gente vai se sentindo às vezes frustrado de não poder responder. É mais ou menos que eu sentia quando eu via a mesa redonda. Você conversava com o comentarista, é a mesma coisa que a gente passa aqui, só que num momento muito mais estressante, um momento real de perigo, né? Então a gente procura, às vezes, fugir um pouco da notícia. A gente tem, sim, um sistema de alarme, que é chamado Picu da Hora, que eles informam, se for alguma coisa urgente, eles informam e por região, fora as sirenes que tocam. Então a gente já fica mais restrito a esse tipo de informação, e muitas vezes, claro, a gente não deixa de ver o dia inteiro o noticiário, mas a gente tem se tratado. O meu filho realmente está mais estressado, porque ele tem visto as imagens, tem participado inclusive, às vezes, de algumas entrevistas internacionais. E a coisa realmente, para ele, a gente chega em casa e está extremamente estressado. Israel em si tem um funcionamento por Kupot Holim. Kupot Holim é mais ou menos como era no PAS aí do Maluf, em que você tinha gerenciadoras de saúde. Nós temos 4 aqui em Israel. E a maior é a Clalit, onde eu trabalho. A Clalit abriu um sistema de atendimento psiquiátrico, psicológico de emergência, por telefone, telemedicina, por local, com tudo isso,
estendeu para todo o país essa rede. Obviamente isso ajuda muito. E nós temos também a agradecer ao Hospital Albert Einstein, que também abriu uma rede uma rede com psicólogos para os brasileiros que estão aqui poderem conversar com os psicólogos do Einstein ou psiquiatras do Einstein por telemedicina. Acho que isso também tem que agradecer muito ao Hospital Albert Einstein. Sidney Shapiro, que é médico, mora em Israel, muito obrigado por conversar conosco, né, por tanto tempo assim, se dispor a permanecer nesse domingo com a gente aqui. E digo que o espaço está sempre aberto para outras conversas, espero numa situação completamente diferente da de agora. Eu também, Evandro, eu vou dizer uma coisa, você não esqueça que domingo aqui se trabalha. É mesmo, não é? Começamos a semana. Então eu tava pensando sobre isso, porque eu conversei agora há pouco com o Mauro e ele falou o seguinte: ontem nós tiramos, né, que é o Shabat, o dia de descanso completo, mesmo assim a gente teve acesso a alguma coisa, mas hoje os supermercados estão abertos, as lojas abriram. Eu fiquei pensando, puxa, o sábado deve ser completamente fechado, mas no domingo deve ser como se fosse a nossa segunda-feira aqui, então. Tá, eu vou te dar até um pitaco, tá? Eu fui à casa dos pais do namorado da minha filha, eles são religiosos. E não ligam televisão no Shabat. Só que tem um canal que fica ligado direto e que sempre que é uma notícia importante, o repórter entra sem abrir a televisão, fica ligada, né? O repórter entra, dá a notícia e sai do ar, fica fora do ar. Porque, veja, a emergência exige isso, né? A El Al ontem fez foi o primeiro dia de Shabat que a El Al voou pelo mundo. A El Al não voa normalmente em Shabat, mas pela emergência, ela foi buscar israelenses, foi buscar reservistas. Nós contamos isso, E assim vai, a gente tem que modernizar um pouco essa situação, mas realmente alguns ataques foram alguns ataques por mísseis foram em regiões extremamente religiosas. O telefone deles, eles dizem que é um telefone kasher. Kasher é uma comida nossa que é purificado, então eles não têm nem o smartphone, eles têm aquele telefone, o tijolo de 30 anos atrás. Não recebem informação. As sirenes tocam quando a coisa fica num estado um pouco maior, tanto num míssil quanto numa invasão. E a gente preza realmente pelo ser humano, pela vida. E é por isso que os palestinos não só sequestraram crianças, não só sequestraram idosos, que é um absurdo. Aliás, é um absurdo levar o idoso e o cuidador juntos, sem levar os remédios, mas nessa situação. Mas, de qualquer maneira, a gente vê a troca, às vezes, de Israel não é feita de um terrorista por um ser humano, um vivo. Às vezes é trocado por um corpo, porque todos são importantes e até os corpos na religião judaica têm a sua importância, não podem ser profanados. Bom, Sidney, eu agradeço. Eu vou inclusive conversar com o Rabino agora também na sequência aí. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. E eu agradeço a tua conversa conosco agora. Um grande abraço. Muita força aqui. Vocês também devem estar suportando isso de uma maneira apreensiva, né? Sim, com certeza. Mas estamos desejando que vocês tenham momentos e dias melhores por aí. Até breve. Teremos, com certeza. Um abraço. Um abraço.